Você. Então, boa noite a todos. Eu acho que eu nem preciso me apresentar, que já estou virando arroz de festa aí, graças ao João, né? Mas, bom, o pessoal me conhece, eu estou iniciando nesse atendimento aos animais, e é uma coisa que me dá, como eu falei da outra vez, assim, eu descobri na doutrina espírita o sentido da minha vida e, assim, de um modo geral, e especialmente no que se trata aos animais. Os nossos irmãozinhos, eles não têm voz, então eles precisam da nossa voz para defender, para ajudar, enfim, para a gente ajudá-los na evolução, assim como os seres angélicos fazem conosco, né? Essa é a nossa responsabilidade. Então eu peço toda a orientação das equipes franciscanas de Francisco de Assis, para que a gente possa estudar junto um pouco dessa questão que é referente à mediunidade dos animais. Existe? Pode passar, João, por favor. Muito bem. Vocês fixem essa imagem em movimento, João, ou não? Tem. Tá. Então, pode pôr movimento enquanto eu vou colocar algumas coisas, depois eu vou fazer uma perguntinha para a turma. Não vale responder quem já assistiu na aula passada, no semestre passado. Todo mundo sabe, a maioria de nós sabe que a mediunidade não foi, aspas, inventada pela doutrina espírita. Ela vem de muito tempo, várias civilizações, várias religiões, já tratam dessa questão e tiveram lá as experiências. A parapsicologia, que é uma ciência, foi criada na Segunda Grande Guerra para que os sensitivos conseguissem visualizar as táticas, as estratégias. Então, para a psicologia, na verdade, nada mais do que essa orientação, né, que o pessoal dá o enfoque da ciência. Hoje a gente tem essa evolução e foi constatada a mediunidade, eu falando ainda dos seres humanos, através de aparelhos eletrônicos. E as entidades, há muita assim, discussão com relação às entidades dos nossos irmãos umbandistas, mas os espíritos que atuam na Umbanda são aqueles que trocam de roupa e vêm participar de uma reunião espírita no centro chamado kardecista, né? Uma denominação meio que inventada, mas é isso, para ter essa diferença. Nós temos na natureza os seres, os elementais que cuidam de toda a natureza, cuidam dos animais, e os espíritos encarnados que cuidam dos animais ou da natureza de um modo geral são os índios, os xamãs, os franciscanos. Então, mediunidade não é privativa de ninguém, não é privativa do espiritismo, é uma atribuição, vamos dizer assim, que cada ser humano possui. Muito bem. João, põe para girar um pouquinho aí. Quem souber o nome dessa entidade vai buscar com o João um docinho, um chocolate. Como que vocês chamam, que nome vocês dariam para essa entidade que está agora no vídeo? Vai ter que trazer o docinho para mim. É, Pomba então, gira. pois é. Parabéns, Thaís. Olha, o João está te devendo um chocolate. É isso mesmo. A pombagira é uma maneira jocosa, embora respeitosa, de dizer que a mediunidade não é exclusividade do ser humano. Todos os animais têm essa mediunidade. Nós somos apenas e exclusivamente espíritos encaminhados pela espiritualidade superior ou instrumentos da espiritualidade superior para a proteção dos animaizinhos. Pode passar, João, por favor. Agora, a pergunta que não quer calar.
Os animais podem ser médiuns? A gente vai caminhar na nossa conversa e a gente vai ver como que se define a mediunidade dos animais. Pode passar, João, por favor. É outro vídeo. É outro vídeo, é o dos gatinhos. Da mosca, que merda é essa? Ramamalapai, super mala house. Ai, eu não tô me sentindo bem. Tô incorporado. Eu vou cosetá-los que a alma Nostradamus possui a tua... Eu quero esse verme me dê sua alma. Deus é mais. Sai, Satanás! Eu não saio daqui. Em nome del Padre, e del Filho, e del Whisky Sachê. Amém! Sai desse corpo! Você não vai me tombar! Onde estou? Voltei, irmão! Voltei na paz. Show, Satanás. Pode passar, João. Bom, também de uma maneira jocosa, a gente poderia imaginar que nós estamos diante de uma cena de desobsessão, o que está longe de corresponder à verdade. São dois animaizinhos interagindo mas tudo parece que a gente está diante realmente de uma cena de desobsessão. Mas o que não quer dizer que os gatos não possuam a sua mediunidade. Pode passar, João, por favor. É, a tendência do ser humano é projetar em tudo aquilo que é inerente ao ser humano, mas a coisa não é bem assim. Os animais têm percepção, eles têm essa comunicação, mas essa comunicação é inerente a cada espécie. Os animais, realmente, eles têm uma mediunidade, eles têm essa percepção. Só que não para ser mediuneiros, quer dizer, para não receber comunicações de outros, de espíritos humanos. Tem um exemplo aqui narrado até pela Bíblia. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, isso está em. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, empunhando uma espada, ela saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Então, Balaão, que é uma entidade da Bíblia, bateu nela para fazer com que ela voltasse no caminho. E açoitou. Lá pela frente, pode passar, João, por favor. Lá na frente, o anjo se fez visível também a Balaão e falou assim: Mas por que você bateu nela? Porque ela se desviou do caminho. Eu vim aqui e o anjo ele se mostrou visível ao ser humano para impedir que ele continuasse batendo na jumentinha. Pode passar. E se ela não se afastasse, eu já teria matado você, mas a jumenta eu teria poupado. Então, essa jumentinha, pode passar. Essa simpática, o próximo. Essa jumentinha simpática, ela viu o anjo, assustou e mudou o caminho por alguma razão. Como o Balão não conseguia ver, o anjo não se mostrou visível para ele, ele bateu e ainda tomou um pito do anjo. Por que você bateu nela? Eu estava aqui, ela me viu. Isso para dizer que os animais têm essa percepção. Ela conseguiu ver o que muitos médiuns não, às vezes não conseguem ver. O animalzinho tem essa percepção. Muitos espíritas contestam essa verdade, qual seja,
que os animais têm vidência, que eles têm a percepção de seres desencarnados. Porém, não nos cabe nenhuma crítica, apenas respeitamos as opiniões e convicções de cada um. Pode passar, João, por favor. Muitas passagens ainda na Bíblia, elas falam sobre o amor de Deus pelos animais. Aliás, o amor de Deus por toda a criação. Então, aqui nós temos nos provérbios, o justo olha pela vida dos seus animais. Então, veja só, já nos provérbios, na Bíblia, já era orientado que os animais merecem todo o nosso respeito. Dando a eles podem colaborar nas tarefas que a gente precisa, que o ser humano precisa, mas tem que ter uma alimentação, tem que ter o descanso, eles têm que ser respeitados, enfim. Pode passar, João. Um exemplo que Jesus trouxe desde o seu nascimento foi onde ele escolheu nascer. Ele nasceu numa estrebaria, cercado pelos animais. Ele quis demonstrar simbolicamente também o amor que ele tinha por toda a natureza e pelos animaizinhos, que naquele momento crítico ajudaram a que ele ficasse aquecido, confortável. Pode passar. A Arca de Noé, quando nos é ensinado que diante da chuva ou da inundação que viria, Noé colocou na arca um casalzinho de cada animal, não é isso? Mas talvez seja para a gente uma maneira simbólica de explicar o povoamento da Terra pelos animais. Outra simbologia também que nos é transmitida é o lobo na pele de cordeiro, simbolizando, na época de Jesus, os fariseus, que se mostravam pessoas altamente justas, respeitosas da lei, mas, na verdade, eles eram imbuídos de muito orgulho, de muito egoísmo, sem nenhum respeito por aqueles que não tinham assim a condição que eles tinham. Quer dizer, o que não seguia a cartilha ou as leis da maneira deles estava excluído, eram seres menores. Pode passar, João, por favor. Essa questão, o simbolismo, né, dos lobos em pele de cordeiro, Jesus, que veio para nós como sendo o Cordeiro de Deus levado ao sacrifício, também é bastante significativa. E, lamentavelmente, ainda hoje, algumas religiões usam o sacrifício de animais. Esse sacrifício, é bom a gente lembrar sempre, que vem desde os hebreus, para que o Deus transmitido, imaginado ou transmitido por Moisés, era um Deus que precisava ser agradado, precisava ser adulado. E como é que fazia isso? Quem tinha dinheiro, pouco dinheiro, levava uma pombinha. Quem tinha mais dinheiro, levava um cordeirinho. Aqueles que eram muito abastados, levavam logo um boi. Então, era uma imagem, era um sacrifício, sacrificar um animal para não ter cada um de pensar o que a gente aprende hoje na doutrina espírita, na sua reforma íntima. Então, dava o animalzinho, bota o animalzinho lá para sangrar, e eu não tenho que fazer nada comigo mesmo, estou muito bem, obrigada. E aqui vale um pequeno lembrete. A questão, nós vamos ter uma aula, acho que com a doutora Evênia, né, João? Comer ou não comer carne, que é um capítulo do livro dela, A Questão Espiritual dos Animais. Mas no livro Mencionários da Luz, da série André Luiz, eles mostram para a gente, e assim, acho que é o capítulo 13 desse livro, é aterrorizante
quando eles fazem, o André Luiz, o instrutor, e o outro companheiro dele fazem uma incursão até um matadouro, e eles percebem, eles observam, eles sentem o baixo padrão vibratório de um matadouro. E os seres de baixo padrão vibratório, de pouca evolução, que eles frequentam esses locais para urir daquele sangue. Realmente é uma visão muito ruim, muito ruim. Quando a gente lê esse capítulo, a gente fica realmente pensando todo o sofrimento que é impingido aos nossos irmãozinhos. Uma outra questão que eu gostaria assim, de falar, e eu vou tentar não me emocionar, é com relação ao termo eutanásia, ou, aliás, ao termo sacrificar o animal. O animal está no estado terminal, sofrimento, a medicina veterinária não consegue mais proporcionar um alívio para ele. Então, normalmente, a gente diz, o meu animal foi sacrificado. Não, a eutanásia, segundo a gente sabe, é o último tratamento da medicina veterinária. Então, quando não, a ciência não pode fazer mais nada. E como o animal não tem karmas, não tem débitos a pagar, ele apenas, o sofrimento para ele é para a evolução dele, para aprendizado. Então, ele não precisa, ao contrário do ser humano, em que a eutanásia é proibida, porque ele precisa viver até o último momento o seu fluido vital, o animalzinho pode ter o seu sofrimento aliviado. Então, para a gente procurar se policiar, e quando o animalzinho precisar desse tratamento derradeiro, a gente não usar, procurar não usar a palavra que foi sacrificado. Não, ele foi aliviado do seu sofrimento, já que a medicina veterinária usou todos os instrumentos e todo o conhecimento que tinha para que ele cessasse o seu sofrimento. Pode passar, João, por favor. Vem a questão do galo e da negativa de Pedro, né? Pois é, Pedro afirmou a Jesus categoricamente que morreria por ele, que faria tudo, que o seguiria até o fim. Só que nós somos ainda encarnados assim em evolução, e Pedro teve uma evolução fantástica. Lógico que ele ficou com medo, ele estava num ambiente hostil, Jesus estava sendo maltratado, estava sendo interrogado, estava sofrendo, e ele estava com medo, claro, isso é inerente ao ser humano, a gente tem medo ainda. E quando, então, os empregados lá da casa do sumo sacerdote falaram, eu vi você estava com aquele. Aí ele falou, não, eu não conheço. Só que essa emanação de medo, de receio, de falta, talvez, de confiança, o galo captou isso. Então, a cada vez que ele negava que conhecia Jesus, o galo cantava. Então, essa interação, essa percepção que o animal tem, que conseguiu captar aquela insegurança de Pedro. Pode passar, João, por favor. Então, aí essa imagem mostra a cada negativa dele, a cada demonstração de insegurança dele, o galo cantava, mostrando que ele conseguia captar essa insegurança. Pode passar. Aqui está a passagem transcrita por João, quando Jesus respondeu a Pedro, tu darás tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. E Pedro negou pela 3ª vez e o galo cantou. Pode passar. Mais uma transcrição
do Evangelho de Mateus, dizendo, ainda afirmando, porque Jesus sabia de todas as coisas. Jesus conhecia e nos conhece melhor do que a gente mesmo. Então, ele já falou, não, você vai me negar mesmo antes do galo cantar. Pode passar, João. Vamos ficar um pouquinho com essa imagem de Jesus interagindo com os animais. Essa é uma imagem belíssima, criança e animais. Não tem coisa mais pura, mais bela, né? Mas essa interação do ser humano com os animais já vem desde o Egito. O deus Anubis, toda a imagem desse deus Anubis era sempre com o gatinho do lado. Por quê? Eles já no Egito, aliás, os egípcios eram exilados de Capela, então eles tinham conhecimento dessa parte espiritual muito, muito maior do que a gente podia imaginar. E eles sabiam que os felinos têm essa percepção e à noite, em desdobramento, eles os felinos, se desdobram e saem à caça de formas, pensamentos e eliminam, quer dizer, eles limpam o ambiente. A mediunidade dos gatos, ela consegue perceber e por essa faculdade do desdobramento, eles captavam e caçavam, né, essas formas, pensamentos, deixando o ambiente seguro, limpo. Então, essa imagem é muito bonita de Jesus interagindo com os nossos animais. Pode passar, João. Temos aqui esse sorriso maravilhoso desse nosso irmãozinho canino. Pode passar a próxima. E essa imagem, ela é maravilhosa e é muito verdadeira. Quer dizer, não sou eu que estou falando. Essa questão do animal saber que o dono está chegando, ainda que o dono more no 10º andar de um prédio, o cachorro, quando o dono está se aproximando, ele capta e ele começa a ficar feliz, ele começa a se agitar, ele vai para a porta, ele volta. E isso não é a Carol, não é o João que está falando, isso é um camarada chamado, esqueci o nome, Rupert Sheldrake, acho que é isso assim que fala. Ele fez um estudo e testou, como todo pesquisador. Se quiser passar a próxima, pode. Como todo pesquisador, ele testou a saciedade, comprovar que o cachorro tem essa percepção. O dono está chegando, mudou o horário. Ah, mas ele sabe que o dono chega às 5 horas da tarde. Tá bom, o dono chegou antes, o tutor chegou antes. Não, porque ele está ele escuta o barulho do carro. Não, o tutor mora no 10º andar. Então, essa questão, essa interação principalmente do cachorro, do gato, que são mais assim, evoluídos, né? Eles têm essa percepção que é uma ligação intensa com seus tutores. Por quê? Porque eles enxergam o tutor. Olha, essa imagem é significativa. O tutor está chegando provavelmente do trabalho, do passeio. O cachorrinho está imaginando na ideação dele que ele está numa ilha deserta e que o tutor está chegando para resgatá-lo. Quer dizer, toda vez que a gente sai para ir ao mercado por 30 minutos, quando a gente chega em casa, o cachorro faz aquela festa e chora e rola. Exatamente porque eles nos enxergam como os salvadores, os, aspas, deuses para ele. Essa comunicação entre tutor e animal, ela é telepática, ela acontece realmente. E isso porque os animais nos enxergam como nós enxergamos os seres angélicos. Eles têm como missão nos orientar na evolução, e nós temos essa responsabilidade.
de ajudar na evolução dos nossos irmãozinhos menores. Pode passar, João, por favor. Aqui é a obra do Rupert Sheldrake sobre os cachorros que sabem que o seu dono, ele chama de dono, estão chegando em casa. Eu não tenho ainda essa obra, mas eu nem sei se está Tem em disponível, mas eu português, eu gostaria de tenho. ter. Aí, porque deve ser linda, né? Uhum. Muito bom. Pode passar, João. Ela aí. É, exatamente. Os cães sabem quando seus donos estão chegando. Pode passar a próxima, por favor. Essa imagem é maravilhosa. Esse Bill Maher disse o seguinte, e eu concordo com ele, assina embaixo. A razão de eu amar tanto o meu cachorro é porque quando eu chego em casa, ele é o único no mundo que me trata como se eu fosse os Beatles. Os Beatles, ou qualquer outro popstar, né? O cachorro, nós somos para o animal, para o cachorro, a coisa mais importante desse mundo. E ele nos ama incondicionalmente. Você pode ser bonito, pode ser feio, pode ser preto, pode ser branco, pode ser rico, pode repartir um pãozinho, que está tudo bom. Realmente tem uma questão assim que é bastante folclórica, que para o cão, nós somos os deuses deles. Para o gato, eles são os nossos deuses e a gente tem que prestar toda a reverência a ele. Me perdoem os gateiros, eu sou cachorrenta. Pode passar, João. Olha, uma imagem típica de um gatinho. Ele está pedindo um aumento porque a senhora dele teve 9 filhinhos ontem. Brincadeiras à parte, nós temos uma tendência a humanizar o comportamento dos animais, o que também não é adequado. Animal é animal, tem que ser tratado com todo respeito. Nós temos que contribuir o quanto possível para a evolução deles, tratá-los com respeito, dar o alimento correto, a medicação, o tratamento médico que ele precisa. Só que, ainda respeitadas as opiniões em contrário, enfiar um monte de roupinha no animal, pintar a unha, isso eu acho que até a medicina veterinária não aconselha. O animal tem que estar confortável. Numa época de muito frio, o animalzinho que tem o pelo baixo, pôr uma roupinha, ele tem que ficar abrigado do frio, do sol, ter uma aguinha fresca para beber. Agora, fazer festa de aniversário para o animalzinho todo enfeitado com aquelas roupas que, então, realmente, respeitosamente, não. Pode passar a próxima, João, por favor. Essa imagem é maravilhosa. Ela demonstra todo o amor incondicional do animal, do cachorro, pelo seu tutor. Não importa que ele seja um animal de rua, que às vezes não tem o que comer. Normalmente, o animal desse pessoal sem teto, ele é muito melhor alimentado que o próprio tutor. Se ele tem uma comida, ele dá primeiro no cachorro e depois para ele. Eles são gordinhos, o pelo está bonito. E o animal é um ser tão divino, tão incrível, que o morador de rua que não tem mais nada, ele não tem família ou está afastado da família por razões outras, ele não tem mais nada de material. Então, o amor do animal, do cachorro principalmente, é o último laço com a afetividade, com a ligação dele, da sensação dele de como ser um ser humano. Essa foto significa, talvez, o último laço de afeto dessa criatura que aparentemente já perdeu tudo.
em termos de dignidade humana. Pode passar, João. Essa foto também, ela chega a emocionar, né? Felizmente, hoje, o animal ele está sendo encarado como parte da nossa família, a família multiespécie. Hoje, o Poder Judiciário já está dando guarda compartilhada em separação de casais que tem um animalzinho, com direito de visita, regulamentação de visita, tudo como se fosse uma criança. Tem lá, e tem lá o dia de visita, guarda compartilhada para cuidado comum. Felizmente, isso, aos pouquinhos, gente, está mudando. O Chico, nosso querido Chico Xavier, foi um exemplo de amor e de cuidado com os seus animaizinhos, né? Hoje, então, eles são a nossa família aqui e também fazem parte da nossa família espiritual. Pode passar, João. Agora, as próximas telas, elas fazem uma exemplificação da percepção que os animais têm. Eu não vou saber explicar isso em termos de física, mas ela demonstra, e vocês vão ter a disponibilidade dessa aula para comprovar. Eles têm uma sensibilidade para captar imagem, sons, muito além do que a gente pode ouvir. Eles ouvem sons que são imperceptíveis ao ouvido humano. Pode passar, João. Essa tela também, ela vai dando o demonstrativo de como qual a frequência que os ouvidos dos animais, cachorro, gato, que eles conseguem captar, que nós não conseguimos. Pode passar. E olha aqui uma coisa, essa foto é maravilhosa. O animal tem a capacidade de ver o nosso campo áurico. Nem todos os médios humanos têm essa capacidade de perceber a aura. O cachorro vê. E conforme o cachorro, conforme a cor que ele visualiza, ele consegue captar o estado desse ser humano. Ele tem assim muita sensibilidade para captar o campo vibratório do ser humano, tanto que quando às vezes o animal, ele tem uma reação negativa até contra o seu tutor, não é porque ele não gosta do tutor ou porque ele está sentindo, é porque ele está percebendo o campo vibratório ou a influência de espíritos desencarnados, né, junto do tutor, que ele não está gostando. Então, ele sabe, ele reage da maneira que ele sabe. Aí é que está. Embora os animais, e isso seja uma demonstração de mediunidade, não é a mediunidade como a do ser humano, principalmente porque o ser humano tem o pensamento contínuo. A gente consegue pensar e ter um pensamento contínuo. O animal, ele tem o pensamento fragmentado. Ele percebe aqui e agora, aí passa, ele percebe aqui e agora, ele não tem esse pensamento contínuo que nós temos. Mas uma coisa é importante, dada essa sensibilidade do animal, se nós não estivermos bem, o animal pode captar esse padrão vibratório nosso. E como ele nos ama incondicionalmente, ele assume as nossas dores, as nossas preocupações, como se dizendo: não precisa sofrer, eu vou sofrer por você. Isso explica que, e João está aí de prova, que muito animal tem a mesma patologia, a mesma doença que o seu tutor. O cãozinho é diabético, você vai avaliar, o tutor é diabético, e vai por aí afora. Pode passar. Eles têm
como a gente já falou, eles têm vidência. E aqui tem o exemplo do bebezinho que está vendo o avôzinho dele desencarnado. Por quê? O ser humano, a encarnação dele se completa, se efetiva aqui no planeta aos 7 anos. Até os 7 anos, ele tem muita sensibilidade, porque ele está meio lá em cima e meio aqui. Então, ele tem essa vidência assim, aflorada. Tanto que quantas crianças a gente não conhece que tem amiguinhos imaginários? Imaginários para nós, eles estão realmente se relacionando. Com 7 anos, isso cessa. Os animais têm essa percepção também. Eles percebem aqueles seres desencarnados que frequentam a nossa casa. E, às vezes, como eu já falei anteriormente, eles até alteram o comportamento, porque eles não gostam do que eles estão vendo. Aí, a importância do evangelho no lar, seja para a limpeza espiritual do lar, para benefício dos seres humanos, né, da família, e também dos nossos irmãozinhos. Pode passar. Uma outra foto da nossa jumentinha vidente. Pode passar. Aqui, o ser humano, aqui nessa escala, né, nesse gráfico que está aí, demonstra a visão do ser humano, é a em rosa, e a do animal é em verde. Então, vocês vejam, perdão, eu falei visão, é sons. Nós percebemos isso que está em rosa, que é pouquinho. O animal percebe muito mais que a gente. Então, eles percebem sons em frequências, como eu já falei, que o ser humano não percebe. Aí tá, são os animaizinhos, o golfinho, o cão, o gatinho, o morcego. Pode passar. Esse é outro gráfico também com relação à percepção dos sons dos animais. Pode passar. Aqui está o pombinho correio, né, que era utilizado como... Ele era o mensageiro, quando não existia internet, etc. Pode passar, João. Essa imagem é uma imagem muito bonitinha do animalzinho, e como ele consegue espalhar o amor dele, né? Ele está molhado por alguma razão, mas olha só que imagem bonita. Pode passar. Vamos lá. Percepções mediúnicas nos animais. Os animais têm essa percepção. Aqui está o gatinho. Pode passar, pode passar. Aqui está o gatinho lá dos egípcios, que era mantido como aspas, limpador noturno das vibrações negativas ou das formas pensamento. De tal ponto que os gatos eram considerados animais sagrados na Índia e pelos egípcios, né? Pode passar, Ju. Essa história, o gatinho Oscar, ou Oscar, que ele morava em Rhode Island, nos Estados Unidos, ele morava num asilo, numa casa de repouso, vamos dizer assim. E ele tinha uma percepção tão exacerbada do momento que se aproximava o desencarne do morador, que a pessoa que ia desencarnar proximamente, ele ficava junto e ele ia dormir em cima da pessoa. Às vezes, isso aconteceu uma vez, e ele contrariava até que os médicos avaliavam. Não, isso é brincadeira, o gatinho está aí, tá, mas essa pessoa ainda vai viver. Batata. Quando o Oscar se aproximava, você podia já arrumar, porque a pessoa já estava desencarnando.
ele tinha, na verdade, um altíssimo grau de acurácia. Ele tinha essa percepção, essa antevisão do desencarne do ser humano. Pode passar. Você tem o áudio desse vídeo? Científico sobre a capacidade de um gato de prever a morte de humanos. Oscar, o gato, tem um critério só para escolher pessoas. Só fica perto de quem está para morrer. Na clínica onde vive o felino de 2 anos, em Rhode Island, nos Estados Unidos, o diretor confirma: Oscar pressente quem tem apenas poucas horas para viver. Então, Oscar permanece junto do paciente, em geral, enfermos em estado grave que aparentemente nem sabem quem se aproxima deles. O gato provou o contrário também. Afastou-se imediatamente de uma paciente que os médicos consideravam caso perdido. A mulher viveu ainda muito mais do que se previa. Parentes dos pacientes e os funcionários da clínica não veem em Oscar um sinal macabro. Ao contrário, disse o diretor, Oscar é visto como um último carinho, um último conforto. Para os incrédulos, o site do Jornal da Globo... Pode passar, João. Bom, afinal, o que é um médium? Na verdade, nós não podemos, como eu já falei logo no comecinho, a mediunidade do animal não se confunde com a mediunidade do ser humano. Por quê? É uma questão de compatibilidade de fluidos. Um espírito desencarnado só pode transmitir uma mensagem através de outro ser humano, da mediunidade de outro ser humano. Porque não há compatibilidade de fluidos. Muito pelo contrário, se fosse exigido de um animal receber o fluido de um ser humano, ele seria exterminado. Ele não, é incompatível, não tem como. Então, o animal tem mediunidade, e isso está no livro dos médiuns. Claro que tem, só que é totalmente diversa da do ser humano. Pode passar, João. E isso porque, também acho que eu já comentei, é pela incompatibilidade de fluidos. Não há como você misturar coisas diferentes. Então, o animal, essa questão de... o livro do Marcel Benedetti, Os Animais Conforme o Espiritismo, ele fala muito que houve quem afirmasse que um espírito humano encarnou, mandou mensagem através do animal, encarnou no animal. Isso não é possível. São coisas totalmente diversas. E quem tiver a curiosidade de saber mais sobre o assunto, isso está no capítulo 22 do Livro dos Médiuns, da mediunidade dos animais. Quem deu a comunicação foi o espírito Erasto. Pode passar, João. Aqui está a explicação do porquê não pode haver a comunicação de um espírito de um ser humano para um espírito de animal. São sistemas de comunicação que não se compatibilizam, são sistemas, os sistemas diferentes não se comunicam. Pode passar. Portanto, gente, a diferença é simplesmente o estágio evolutivo. Os animais são médiuns, se assim a gente entender, que transmitem amor. Eles conseguem nos ajudar, mas principalmente eles estão encarnados para demonstrar para a gente o que é o amor incondicional. Pode passar, Ju. Aqui tem esse gráfico também é bastante explicativo. Ele transmite assim, ele explica o corpo espiritual no ser humano e o corpo espiritual nos animais. Corpo espiritual do ser humano, centro de força e perispírito formados, aura refletindo formas, pensamentos, estado semelhante ao líquido.
corpo espiritual dos animais, centro de força e perispírito em formação, áurea menos extensa, que ainda não reflete pensamentos, um estado mais denso. Então, aqui embaixo está a conclusão. Não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, se unir e se confundir com o sopro divino. Também está no livro dos médiuns. Com relação aos animais, nenhuma possibilidade de assimilação entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais. Entendeu? Quer dizer, são coisas diferentes, são sistemas diferentes que não podem se comunicar. Pode passar, João. Agora, como eles são médiuns de amor, o contato com o animal tem sido, na terapia de várias patologias, autismo ou qualquer tipo de deficiência, está sendo assim, se mostrando maravilhosa. Cães, gatos, cavalos, golfinhos e, pasme, até caramujo. Eles conseguem ajudar o ser humano com algum tipo de patologia. Pode passar, João. Aí está o nosso querido Chico com um dos seus animaizinhos. Nós somos, ou devemos ser para os animais, os que os anjos são para nós. Isto é, ajudar na evolução dos nossos irmãozinhos. E também do Chico, né? Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. E conclui o Chico de maneira sábia. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Pode passar, João. Segundo nos ensinou o Divaldo, que nos deixou agora recentemente, o animal permanece um tempo no lar onde ele foi criado, onde ele foi amado durante um tempo. Quanto tempo, a gente não sabe, depende de uma série de questões. E ele, Divaldo, teve uma experiência quando ele visitou uma senhora, acho que foi em Goiás, em Goiânia, e ele deu um grito, o pessoal correu para ver, ele falou, o cachorro pulou em cima de mim, um cachorro preto. E ela ficou muito emocionada, porque era o animalzinho que tinha desencarnado, acho que há 4 meses ou 2 meses. Então, eles permanecem conosco algum tempo, até ele poder, ele partir realmente para a evolução, para seguir a vidinha dele. O princípio inteligente que gerou o que nós somos hoje, o nosso espírito, nós já passamos por esse princípio inteligente, ele já passou por todas as fases evolutivas. Então, esse animalzinho que a gente tem em casa e que a gente ama tanto, ele também vai evoluir, o princípio inteligente que está nutrindo, ele vai também evoluir para um dia ele encarnar como ser humano. Provavelmente, a primeira encarnação desse que passou do estado do reino animal para o reino nominal, não será no planeta de expiação e prova, seria num mundo primitivo, para ele começar a aprender, coisa que a gente já passou também, só que a gente não lembra. Pode passar, João. Só para a gente, assim, já ir partindo para a conclusão, de novo, a nossa família espiritual hoje não é só humana, ela inclui também os animais. Pode passar. Os animais no mundo espiritual, que foi objeto daquela aula anterior, há várias demonstrações, né? Assim, a mais significativa é do nosso lar,
essa imagem dos animais ajudando no resgate de espíritos sofredores, e mesmo habitando lá junto com no nosso lar, é bastante evidente. Pode passar, Ju. Essa é mais uma maneira jocosa de encaminhar, de tratar da questão da mediunidade. Adorei as flores, só não entendi a galinha e a farofa. Isso aí realmente é bem jocoso. Pode passar, João. Aqui está a demonstração de uma família de lobos também, mostrando que eles têm essa sensação de amor entre as espécies, entre a família animal. Pode passar. Veja só, nessa obra psicografada pelo Vanderlei Oliveira e o Espírito de Dona Maria Modesto Cravo, ou Dona Modesta, como ela quer ser chamada, ela mostra também toda a questão da evolução. E esse título é bem significativo. O diamante no lodo não deixa de ser diamante, quer dizer, não importa a vestimenta que a gente esteja usando, se a gente for um diamante, vai ser sempre. Pode passar. Esse caso de licantropia é quando o espírito, em razão de sofrimento ou de culpa muito forte, ele pode ter como aspas, pena ou como uma expiação, adotar a forma de um animal. Realmente, assim, é uma questão que exige assim, bastante estudo por parte da gente. Pode passar, João. Pode passar. E esse slide é muito bonito. Ele fala que a diferença entre os homens e os animais é que os animais não jogam fora as oportunidades de fazer quem se ama feliz. Essa foto é maravilhosa, né? Passando. Essa outra também é uma lição para todo mundo. Quem ama não abandona. Então, sempre tem um lugarzinho para o nosso animalzinho. Porque se o carro não cabe na garagem, você abandona o carro ali na rua? Não, né? Então, o animal é um ser senciente, ele sente amor, ele sente medo, ele sabe o que é abandono. Então, essa imagem é muito bonita. Pode passar, João. E aí, gente, a gente acabou. A questão não está esgotada, requer muito estudo, muita pesquisa, mas eu acho que o que fica para mim, pelo menos o que fica é o seguinte: nós somos responsáveis por todos os seres que a gente cativa. E isso já falou o nosso amigo Saint-Exupéry. Então, quando você cativa um animalzinho, quando traz o animalzinho para a sua tutela, ele se apega, ele te enxerga como salvador. Ah, mas eu estou com alergia, mas ele não cabe na casa, porque ele é muito... Isso não é justificativa para a gente abandonar o animal. Estamos abertos para as perguntas. Se eu não souber, o João me salva aí. Deixa eu contar uma curiosidade, vocês viram a foto do Tony Ramos, né? A irmã do Tony Ramos, a Fran, é uma grande amiga minha e ela era minha aluna nessa época, que ela estava presente na sala. E o André, inocente, foi dessa aula também, ele não sabia dessa história. Aí foi falar da licantropia e falou que aqui é a hora que o ser humano está se transformando num animal peludo. Aí passou a foto do Tony Ramos, todo mundo riu na sala.
Mas foi. Mas riu não só por causa da foto, que a irmã dele estava presente na sala. Ele ficou tão sem graça, mas ela falou assim: André, não se preocupe com isso, porque meu irmão já não leva isso a sério, porque todo mundo fala isso dele. O André, ele é muito descontraído na aula dele, né? Com quem eu aprendi essa aula foi na aula do André. E realmente eu não entendi o porquê do Tony Ramos, mas ele é muito irreverente. A aula dele é ótima, É ele é verdade. maravilhoso. Uhum. Essa da Pombagira foi ótima. Vamos abrir, pessoal, pode fazer pergunta para nossa querida Carol. Carol, fui anotando um monte de coisas, mas assim, primeiramente, gratidão. A sua maneira de trazer, né, é muito doce. E o tema é um tema doce, mas você dulcifica ele ainda mais pela maneira leve de trazer. Essa questão de os animais sentirem, né? Eu acho que cada dia está ficando mais visível. E só não percebe aqueles que não se percebem, né? Verdade. Esses Verdade. dias eu estava ruim, gente, a bicharada dava tudo em cima de mim, né? E eu ainda brinco, estão cuidando, mas realmente estão cuidando, né? Eles sabem a hora certa de chegar, eles sabem a hora certa de partir, e o que é fantástico neles, eles têm um perdão, né? Assim, dizendo, né? Não é dessa forma que funciona como a gente, mas algumas pessoas machucam, incomodam, mas se a pessoa precisar, eles vão lá estender a patinha, sabe? Eles Sem chegam dúvida. perto, eles não guardam assim nenhuma mágoa, nenhum rancor. Então, cada vez mais era importante que a gente tentasse aprender um pouco com eles. E talvez a questão da mediunidade que você falou, considerando que eles estão em crescimento, essa mediunidade que você falou, diversificada da nossa, é também em consideração a esse crescimento que eles ainda estão chegando no nosso nível. É o estágio evolutivo deles, né? Mas Sim, eles conseguem, por enquanto, ter a percepção. Eles não podem ser medianeiros, quer dizer, ele não pode sim. transmitir a mensagem de um ser humano, mas que eles conseguem, que eles têm toda essa percepção, tem. E Uhum. principalmente esse amor incondicional, como você bem observou, dá um cata olha o que você fez aqui, não sei o quê, ela fica quietinha. No minuto seguinte, você chama, vem aqui, mamãe quer dar beijo. Ah, ela vem toda rebolando e tal. Então, não tem mágoa, não tem essa nada. É impressionante, eles são realmente fascinantes. Então, obrigada, Thaís. Gratidão, viu, Carol? Imagina, nós estamos aprendendo todo É mundo. verdade. Celeste, Pronto. Não, parabéns, Carol, pela sua colocação. Foi muito, muito bonita a sua apresentação. E eu queria contar que eu ontem estava atravessando uma rua até movimentada e o cachorro estava com o dono, né, do outro lado da rua, com o tutor. Ele me viu, ele esperou eu chegar para ir lá falar comigo. meu E Deus. subiu aqui em cima de mim. Eu adorei, né? Foi um presente, nossa, de Deus isso. Bom, e essas coisas sempre acabam acontecendo comigo, né? Os cachorros vêm falar comigo. Eles falam, né? Então, Celeste, você agradeça a Deus, porque a sua aura deve ser brilhante, porque se o animal se aproxima, é porque você está emitindo coisa boa. Ah, que Então, bom. agradeça a Deus, é isso mesmo. Nossa, eu Obrigada. agradeço, porque é maravilhoso a gente sentir isso, né? E é puro, né? Mais. Então, e Muito, muito. é de graça, né?
Graças, Então, exatamente. a sua aula foi fantástica e a gente tem sempre muito que aprender, né? Sempre. Nós estamos aprendendo dia e noite. Ó, várias encarnações a gente vem vindo aprendendo, né? Vamos ver se a gente fixa alguma coisa. Com certeza. Obrigada. Um beijo. Lolita, Beijo. conte Oi, aí. boa noite, tudo bem? Primeiramente, agradecer pela excelente aula. Eu havia feito um questionamento aulas atrás, aí falaram, espera até a aula própria, né, sobre mediunidade. Que tem, a gente tem conhecimento, tem centros espíritas que colocam psicografia de animais, tem um rapaz na internet que ele fala que se comunica com os animais, então ele percebe o que o animal está sentindo, o que aconteceu, parece que ele é veterinário, e ele tem essa percepção e ele fala que o animal ele consegue entender a linguagem do animal. O animal passa a informação para ele. Então, a psicografia seria basicamente o espírito que está do ladinho do animal nos passar informação do animalzinho. Seria isso, não é? Isso. Agora, no caso desse rapaz, eu creio que outras pessoas, outros profissionais, eles falam que entendem o que o animal está sentindo, parece que o animal está conversando com ele. O que seria bem isso? Também seria, como eles podem ser mais materialistas, eu não sei, seria também o espírito ao lado, soprando no ouvido do profissional? João, a gente vai ter uma aula É sobre isso que eu ia falar. comunicação, né? É Tem verdade, uma aula Lolita, vai ter uma aula específica, específica sobre isso. Que chama Comunicação entre exatamente. Espécies. Ah, Comunicação entre espécies, é isso mesmo. é que Uhum. nem Aguarde os sempre próximos capítulos. é que nem sempre eu consigo pegar ao vivo, né? E eu assisto depois, aí eu não consigo fazer pergunta. E mais uma coisinha, na última aula eu não assisti ao vivo, mas eu queria dar um depoimento que foi falado que muitos animais já estão para desencarnar, tem um prazo, mas o amor que o tutor lhe dá amplia. Isso aconteceu comigo. Eu tinha um gato muito feroz. Ele parecia um cachorro. Eu fiquei com ele por 18 anos, eu persisti. Enquanto muitas pessoas falavam, doa esse gato, põe na rua porque ele te machuca, morde todo mundo. O bicho era um terror em casa. E aí, com 14 anos, ele ficou doente, a veterinária falou, olha, 1 ano de vida para o problema dele. Tratei com homeopatia, porque eu não conseguia nem medicar ele. Ele viveu até os 18 anos. Aí, quando ele morreu, eu estava chorando, a veterinária veio me consolar em casa. Aí ela falou, sabe por que ele viveu mais tempo? Eu falei, por causa da homeopatia que eu dei para ele. Ela falou, não, o amor que você deu por esse bicho todos estes anos, que ele era um terror, terror, era um gato que eu não conseguia pegar no colo, não conseguia fazer carinho, nada. Mas eu lutei por ele até o fim. E ele viveu, de 1 ano, ele viveu 4 anos, ficou comigo até os 18 anos de idade. Era o meu Sabe o que depoimento. você fez? Sabe o que você fez por ele? Ele aprendeu com você o que é o amor. Então, É, provavelmente, quando ele vai reencarnar, certamente, se é que já não reencarnou, não sei a data e tal, mas ele já vai vir de uma outra maneira. Ele vai aprender que o ser humano, nem todo ser humano é cruel, que existe amor, e você conseguiu passar isso para ele. Então, você ajudou o bichinho a evoluir. Parabéns. uhum, obrigada. Estrelinha aí para você. Obrigada. Eli? Eliana, Então, Carol, muito obrigada pela tua aula, pelas explicações. E eu estava pensando, quando você falou do livro até, né, dos cachorros, o quanto isso também acontece com gato. Porque os meus gatos, olha, moram no 21º andar. Quando eu abro a porta, estão eles assim, me esperando, sabe? Eu falei, nossa, acho que ele deve sentir quando eu já chego assim no elevador, alguma coisa, porque a percepção dos animais é tão diferente, né? É tão sensível que por isso que muita gente pensa que confunde com o tipo de mediunidade que nós trabalhamos em centro espírita como humanos, né?
e pensam que os animais poderiam ter exatamente mesmo para padrão de vibração, o padrão de esclarecimento para receber uma entidade e dar comunicação. Não, E não é esse tipo de mediunidade. exatamente o que você deixou muito claro na sua aula. Isso foi muito bom para a gente ter mais consciência disso, tá? Parabéns pela aula. Imagina, ele, obrigada. Um beijo para você. Mais alguém? Eu não vejo todos os quadrinhos aqui, mas se tiver alguém, você me fala, João. Aqui não tem ninguém. Então, como dizia um professor meu, ou todo mundo entendeu tudo, ou não entendeu. Ou eu não me fiz entender. Não, mas sabe o que acontece? É para a gente pensar, eu acho, para a gente refletir muito. E, se possível, divulgar isso para que os animais sejam encarados de uma outra forma. Como eu falei, eles não têm voz, nós somos a voz dele. Então, a gente tem que divulgar, espernear, falar, para que, sabe, eles sejam respeitados como seres da criação, dignos de todo respeito. Carol, aula deliciosa, obrigada, gostei tanto, fiquei aqui namorando, lembrando. E também lembrando que muitas vezes, quando a gente vai dar passe nos animais, a gente percebe que eles sentem. O tutor não está nem Sim. aí, mas ele está sentindo, ele está O recebendo. animalzinho, né? Eu não estou te vendo porque eu estou no tablet e eu só vejo algumas pessoas. Ah, eu também Mas tirei a câmera aqui. Mas, assim, é muito ah, legal a gente ver que Carol, um está momentinho, acontecendo. Rosângela. Tá aparecendo para mim, não sei para vocês, o seu WhatsApp. Tá aparecendo para mim também. Está todo mundo vendo tua vida. meu, mas esse tablet nem tem WhatsApp, Então, mas tá aqui, ó. finge. Você provavelmente tocou em algum botão da, do, do, Compartilhar, talvez. do Microsoft. Foi no compartilhar você pôs, sem querer o dedo. Você não pode iniciar. Não, não sei. Né? Paciência, vamos lá. Os meus Então, tem que. segredos sendo revelados. Mas diz aí, Rosângela, é isso mesmo. A gente sente bem A gente vê que a, eles estão curtindo, eles sentem e assim aproveitam como se estivessem assim absorvendo aquilo. E a gente vai vendo à medida que eles vão passando, que eles vão melhorando, melhorando, e tem um olhar de gratidão, é tão lindo. Você consegue realmente. sair dessa tela, Carol? Ela já Hã? saiu, está no Zoom agora. Tá no Zoom. Pronto. Legal. Eu não fiz É isso nada, juro mesmo. juro para você. Não, isso acontece. Né? É os nossos irmãozinhos. Mas Ai, que realmente falar, como eu falei para vocês, a doutrina espírita deu para mim o sentido de vida. E, particularmente, a assistência aos animais, o estudo sobre eles, direcionou ainda mais. A Mara está querendo. Pode falar, Mara. Boa noite, Carol. Boa Muito noite. obrigada pelas explicações. Houve coisas novas, sim, foi muito interessante saber. Então, é assim, eu sou médica veterinária, assim como o João, e eu tenho uma pergunta para você. Você comentou que como o Divaldo fez o relato de que ele foi numa casa e se assustou com o cão, né? Dizendo que esse espírito, esse princípio inteligente desse cão permaneceria no ambiente por algum tempo, que a gente não sabe quando. Se um animal passa pelo procedimento da eutanásia, isso se manteria, provavelmente, essa capacidade deles ficarem no ambiente por algum tempo? É o seguinte, uma coisa é certa, quando o animal vai estar próximo do desencarne, ele não tem essa sensação do desencarne. As entidades, os franciscanos, os outros trabalhadores, eles já retiram o espírito do animal e fica só o corpinho, a carcassinha.
Então, acho que principalmente quando a atitude indicada é da eutanásia, eles são levados para o plano espiritual. Agora, levados para o plano espiritual, eles são tratados. Se eles voltam para o lar onde eles viveram, aí eu já não sei dizer, João. Então, tem Socorra aquela aí. história, quem passou essa historinha foi foi a Sueli, que ela falou, se eu não me engano, em Colônia, não sei se foi a Sueli que falou, daquele caso americano que o cachorro foi levado para a eutanásia, aí o espírito do cachorro, eles ouviam o latido e o granido do cão em Ah, casa, sim. né? Ah, é Então, provar, verdade, então, quem verdade. traz aí na realidade para falar que ainda, para provar que o espírito existe fora do corpo físico, é um protetor, que nem no caso do Divaldo. Daí a gente pode pensar, porque o que aconteceu ali com o Divaldo? O Divaldo foi fazer a visita dessa fazenda, dessa amiga, grande amiga dele, em Goiás mesmo, acho que foi em Goiás. Goiânia, e o cachorro já fazia mais ou menos uns 4, 5 meses que ele tinha Isso. morrido naturalmente, morreu de velho, você entendeu? E o cachorro, e a tutora amava muito o animal. Então, ele, através do Divaldo, pela mediunidade de vidência do Divaldo, fez um acalento para ela, mostrando que ele está ali em Trabalhando. espírito, fazendo uma visita, como realmente ele sobrevive após a morte. E ela ficou muito feliz de Valdo ter visto e relatado o caso, que era um pastor alemão, que era a paixão dela. Mas nesse caso do Divaldo também, acredito eu que foi um protetor que trouxe. Divaldo viu o animal, Sim. não viu o protetor e falou: ele está aí. E a gente acredita que ele veio sozinho, mas eu acredito que é trazido, né, em relação a isso. Acho que a Sueli É porque a que gente vê muito explicou. bem, sabe por que eu acho isso? Porque está muito claro no livro dos médiuns que é uma questão que fala que os animais eles não ficam na erraticidade, É, né? Eles ficam, não ficam errátil, né? Desculpa, ele não fica errátil. Eles ficam na erraticidade na colônia espiritual ou em qualquer outro isso. local, mas não ele fica errático, como acontece conosco. Porque o Chico deixa, o Chico fala, acho interessante isso, ele fala quando a gente desencarna, mais de 80% dos espíritos convivem entre nós ainda, não sabe nem que desencarnou, né? É Fica nesse verdade. sofrimento. E quem trabalha em desobsessão sabe que isso é verdade, que a gente acolhe irmãozinho, que o irmãozinho está em determinado lugar, em sofrimento, não sabe como é que ele saiu dali, foi para a casa espírita. E os animais não têm isso. Quando a Sueli tem uma evidência, a Sueli, que deu aula passada, ela tem uma evidência extraordinária. Ela via lá na sala aqueles índios chegando com seus animais na nossa aula, É, entendeu? Então ele trazia os animais, isso né? mesmo. Tá ótimo, muito obrigada, viu? Nada, que é isso, querida. Obrigada a você, Obrigado, Márcio. Lara. Então, pessoal, está muito boa a nossa aula, nós estamos chegando ao final. Vamos agradecer a nossa querida Carol. Eu vou pedir que ela continue conosco, que eu vou pedir para a Thaís fazer as vibrações e logo em seguida a Thaís chama a Liana para fazer a prece final, tá bom? Com você, Thaís. Desculpa, só reforça o nome da prece final? Eliana. Eliane. Eliana. Não, é porque não foi isso que eu entendi. Eu falei, gente, será que eu li errado? Só para confirmar. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar bem fundo, tentando permitir que as nossas sensações deixem um pouquinho de fora todo esse mundo material, agradecendo a esplêndida aula, agradecendo os ensinamentos, os aprendizados, agradecendo a presença dos nossos protetores, dos protetores do grupo, dos protetores do trabalho, e por que não lembrar dos protetores dos nossos irmãozinhos que vêm aqui nos alertar, nos acalentar
nos ajudar a aprender um pouquinho mais deste mundo fantástico em que vivemos e que às vezes podemos não ter a percepção necessária. E caminhando assim, em alegria, junto a todos esses trabalhadores, vamos chegando até as equipes que acompanham esse trabalho, em especial, né, a Falange de Francisco de Assis. Vamos caminhando mais um pouco, chegando aos braços da nossa Mãe Maria, tão amorosa, tão acolhedora. E junto a ela vamos chegando até Jesus, nosso Mestre maior, nosso intercessor perante Deus. E chegamos a Deus para fazer uma prece e unir de uma vez por todas os nossos sentimentos, as nossas emoções e principalmente as nossas emanações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como estamos tentando perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente daqueles que ainda estamos prontos para executar. E assim, com o coração leve, cheio de amor, de muita paz e de muita luz, nós vamos pedir a toda essa equipe fantástica, maravilhosa, encarnados e desencarnados, para que eles possam usar os nossos melhores fluidos, as nossas melhores intenções, a todos aqueles que estão na nossa listinha, sejam eles com limitações físicas, sejam eles já melhorando, sejam quais forem as suas necessidades, que as nossas boas vibrações, que as nossas boas intenções e principalmente os nossos melhores fluidos possam atingir cada pet e cada tutor, acalmando o coração dos tutores e levando restabelecimento aos pets. Não vamos deixar de lembrar que neste momento também as águas podem ser fluidificadas, tanto as águas de PET como as águas dos tutores, que neste momento as nossas energias estejam voltadas para a recuperação a longo prazo, através da água, tanto para o tutor como para o PET. Vamos pedir também por aquele caso que talvez a gente conheça, mas não esteja registrado na nossa lista de vibrações. Vamos pedir também pelos animaizinhos que estão em situação de rua, nesse período que esfria e que existe mais risco para a saúde deles. Muitos tutores estão à procura de seus pets, que os bons espíritos dentro das possibilidades possam induzir o tutor a encontrar o seu pet ou ajudar o pet a reencontrar o caminho de volta, para que eles possam ser novamente abraçados e acolhidos nesse tempo tão ingrato para aqueles que têm essa situação de rua. Esse tempo frio, esse tempo que a fome aperta mais, que todos possam sentir um pouco do alívio dessas dores. Não só os pets, mas também aqueles humanos que se encontram também igualmente em situação de rua, muitas vezes
acompanhados por seus pets, que neste momento eles possam receber o nosso amor, a nossa paz, a nossa intenção de dignidade para todos eles. E que os bons amigos espirituais possam usar essas energias naquele caso que eles acharem que está sendo necessário o uso de uma boa energia e que eles ainda não tenham essa energia no momento. Que nós possamos fornecer essas energias pelos animais das nossas cidades, pelos animais do nosso estado, pelos animais do nosso país, pelos animais do nosso planeta Terra, sejam eles selvagens, sejam eles quem forem, com tantas guerras, com tantas consequências da natureza, vira e mexe, nós temos um animalzinho que está precisando de socorro e às vezes a gente nem sabe. Então, que neste momento eles possam receber o nosso maior carinho, a nossa maior gratidão por eles fazerem parte deste mundo conosco, estarem aqui nos auxiliando e muito mais do que isso, nos ensinando a amar com pureza, porque às vezes a gente falha e falha muito, e amar com pureza ainda é o nosso maior ideal, porque quando soubermos amar, as guerras acabarão, as fomes cessarão, não haverá calor ou frio que vai desabrigar aqueles que necessitam. Então, que o nosso amor possa se engrandecer e tomar conta de todo o nosso planeta, levando a cada um o necessário neste momento. Gratidão, gratidão, Senhor, pela possibilidade de estarmos aqui, uma vez mais, reunidos em nome do Senhor e como instrumentos da tua paz, do teu mundo de amor. E agora nós vamos às vibrações finais com a Eliana. E ainda envolvidos que estamos nessas vibrações amorosas da nossa companheira e de todos os amigos espirituais presentes, a São Francisco e seus colaboradores. Agradecemos os nossos mentores, ao mentor espiritual deste curso, de todos presentes. Pedimos que leve a nossa gratidão até a fonte criadora, o nosso Pai, aonde nós levamos o nosso sentimento na gratidão de estarmos encarnados nessa época. E através do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus. E também agradecemos por todos os ensinamentos, por suas palavras, pelo seu Evangelho, por suas ações, que deixou de herança a todos nós. E então chegamos até a nossa mãezinha Maria. E tenho, sim, aqui uma prece especial de Maria, o qual eu digo: Maria, nossa mãe querida, tomai-nos pela mão e nos conduzi a Deus. Ficai conosco em todos os momentos, pois o vosso amor materno é para sempre. Nas horas difíceis, sede nossa protetora. Nos sofrimentos, sede o nosso socorro. Pressionados e sem saída, abri-nos a porta das soluções. Dispersos e errantes, amparai-nos com vosso manto.
nas noites escuras, sede a nossa estrela guia. Nas adversidades, não permitais que vacilemos. Conturbações e desaventos jamais perturbem a nossa firme confiança em Deus. Retirai de nosso rosto as sombras de tristeza. Nessa era de violência, dai-nos um tempo de graça em que a paz não seja apenas um sentido, mas que seja uma promessa realizada. Intercedei por nós, ó Virgem, junto ao Pai, que em Jesus se encarnou em vosso seio. Plenificai-nos com os dons do Espírito Santo, fogo intenso e genuíno que vos ilumina. Que assim seja, graças a Deus. Vou parar a gravação e vou tocar no final agora, vou passar o videozinho para vocês.